Bem, hoje nós vamos falar sobre febre, que é um assunto muito tranquilo, muito legal de se falar, muito fácil de se entender também. Então, bora lá. Primeiramente, a gente tem que entender, né, o que é essa febre. O nosso paciente ele vai chegar no nosso consultório e ele vai falar pra gente que ele sentiu ali com o dorso da mão dele que parecia que a temperatura corporal dele estava acima do normal, acima do que ele considera normal, né? E na maioria das vezes vai ser associada com outros sintomas, como dor de cabeça, aquela sensação de corpo ruim, corpo pesado, né? Então, isso vai ser um bom indicativo de que se trata de febre. Lembrando que a gente não pode confundir febre com hipertermia, que hipertermia tem a mesma definição, só que eles têm causas diferentes. A hipertermia, na maioria das vezes, ela é causada por fatores ambientais e comportamentais. Insolação é um dos motivos que causa hipertermia, e enquanto a febre ela já tem alguns fatores mais internos, né, causado às vezes por alguma infecção, por alguma inflamação, e às vezes até alguns tipos de cânceres também podem causar. Então vamos lá analisar o que é essa febre. As causas principais são distúrbios cerebrais ou substâncias tóxicas. Por quê? Porque eles vão alterar o set point normal de temperatura. O que isso significa? Todo organismo vai ter uma temperatura considerada ideal pelo hipotálamo, que é o principal órgão regulador da temperatura corporal. Então, o que vai acontecer? Esse hipotálamo ele vai ali definir, baseado no nível de funcionamento celular, né, a temperatura que o corpo gosta de funcionar, se é assim que a gente pode falar. Então, ele vai tender a atuar em mecanismos que atuam deixando essa temperatura, deixando esse corpo nessa temperatura, né? Então, vamos supor que o set point ideal de uma pessoa seja 36,5. E essa pessoa, ela pula dentro de uma piscina gelada. O corpo dela vai adquirir ali mecanismos para tentar regular essa temperatura e voltar para a temperatura ideal, né? Então, você vai começar a ter calafrios, os seus pelos do corpo vão se arrepiar e você vai ter aquele aviso cerebral, tipo, meu Deus, eu preciso sair correndo dessa piscina gelada. Isso são ações que o hipotálamo promove para que o set point seja mantido, para que a temperatura volte, né, à temperatura do set point. Dificilmente o set point vai mudar. Às vezes pode mudar com o crescimento da pessoa, mas na pessoa adulta dificilmente o set point irá alterar. Então, o que vai acontecer? Durante a febre vão existir alguns mensageiros químicos, né, que vão atuar modificando o set point do hipotálamo por um período, né? Enquanto a febre ali estiver ativa, o set point será alterado. Quando a febre cessar, o set point vai voltar pro que era antes. Então, vamos lá. O que pode causar, né, essa alteração de set point? Na maioria dos casos, vão ser devidos a citocinas liberadas pela fagocitose de bactérias. Como assim? O nosso corpo está sofrendo um ataque bacteriano, né, de várias bactérias. Então, os macrófagos vão ali atuar fagocitando essas bactérias e, em consequência disso, liberando citocinas na circulação sanguínea. Essas citocinas, ali na questão, vai ser chamado de pirógenos. Por quê? Porque eles são substâncias capazes de influenciar nos centros termorreguladores, que no caso é o hipotálamo. Mas calma que não é ele assim que vai atuar. Por quê? Essas citocinas elas vão lá para o sistema nervoso central e lá vão ser transformadas em interleucinas. Essas interleucinas, por sua vez, vão ser transformadas em prostaglandinas, que são os principais ali atuantes em processos inflamatórios, né? São as prostaglandinas. Essas prostaglandinas em si irão atuar ali na região do hipotálamo que vai regular a temperatura. Certo? Certo. Por isso que muitas vezes os medicamentos chamados antipiréticos, que são os responsáveis por diminuir a febre, eles são inibidores da formação de prostaglandinas.
já que essas que vão atuar lá no hipotálamo, né, modificando esse set point. Então, vamos lá. O que pode causar a febre em si? Ela é causada, na maioria das vezes, por infecções, por lesões teciduais, processos inflamatórios e, que nem eu falei do caso dos cânceres, neoplasias malignas. É interessante a gente saber os valores normais de temperatura em cada um dos casos. A gente vai aferir a temperatura do paciente em 3 locais principais, nas axilas, na região bucal e na região retal. Dificilmente a gente vai fazer bucal e retal. O meu professor de habilidades médicas mesmo, ele falou que nunca viu e nunca fez, que nunca feriu, né, a temperatura do paciente na boca. Retal acontece algumas vezes e a axilar também é o que mais é normal, né, pra gente. Por isso que a gente precisa fixar isso aqui na nossa cabeça. O que são considerados valores normais de temperatura axilar? De 35,5 a 37. Então, ele tem uma variação de 1,5 de temperatura. A média costuma ser 36 a 36,5. O meu termômetro mesmo só fica no 36, a não ser que eu esteja com febre muito alta. Na temperatura bucal, a gente já vê ali uma alteração de mais ou menos 0,5 graus de temperatura, né, da região axilar, da mesma forma que a retal, que só modifica ali na última por 0,1 de diferença. Isso aqui é ridículo, tá? Na minha opinião, devia ser os dois iguais. Muita raiva eu tenho disso aqui, mas ok. Vamos lá. Características semiológicas da febre. A gente vai fazer ali o processo de anamnese normal, né? Que nem a gente faz com qualquer outro sintoma. Beleza, como que começou essa febre? Fulaninho começou do nada, tipo assim, só foi pra uma febre, assim, começou a febre muito alta, você já começou a passar muito mal, ou teve algum processo ali que atuou, tipo assim, começou a ficar gripado ali na terça-feira, já sentiu uma alteração ali, né, de temperatura, no outro dia já tava uma febre mais alta. Isso é um processo gradual, né, a gente vê aqui nessa parte aqui do início. Eu vou seguir, né, eu ia fazer um resuminho, mas eu vou seguir aqui, pra depois eu não me confundir. Então, vamos lá. Tem o início súbito, né, que normalmente ele é acompanhado de calafrios. Na maioria das vezes ali é algum processo inflamatório mesmo. Então, do nada começou assim, você já começou a sentir calafrios e aquela sensação de corpo ruim. E o gradual, associado a cefaleia, sudorese e inapetência. Inapetência é um termo interessante aqui, que é aquela ausência, né, de apetite, a pessoa não tem fome, que também é um indicativo de que alguma merda tá acontecendo ali, né? Mas ok, vamos para intensidade. Na temperatura axilar, que na maioria das vezes que a gente vai ali utilizar como parâmetro, a gente tem aqui 3 tipos de leve, 3 tipos de febre. Hoje tô com a língua enrolada. 3 tipos de febre que a gente pode ali ser considerada. A febre leve, ela vai até 37,5. A gente viu que a temperatura axilar, ela tende ali, o máximo dela, considerado normal, é 37, né? Então, se passou ali 0,5 até 0,5, né, considerado uma febre leve. A moderada, ela passa um grau, né, da leve. E a febre alta, ela passa ali do 38,6. Que já é considerado ali um sinal de alerta, né? Então, depende da causa e da capacidade de reação do organismo. Normalmente, crianças, elas vão tender a ter febre mais altas, né? E febres com mais frequência, porque o corpo delas está menos adaptado a infecções. Então, é normal que em crianças a gente veja essa alteração mais grave, né? De certa forma. Duração. Febre prolongada, mais de uma semana. Como assim, Giovana? Mais de uma semana? Tá doida? Como é que a pessoa vai viver uma semana com febre? Pode ser uma febre muito leve, tipo assim, quase imperceptível. Tipo assim, a pessoa tá com o corpo ruim, tá vendo que ela tá mais quente que o normal, mas não se preocupa, e aí vai seguindo a vida. E também pode ser aquela famosa febre que vai e vem, né? Por exemplo, a febre da malária, que tem a febre terça e quarta. Então, você fica 2 dias sem... Você fica um dia sem febre, no outro dia você tem febre. Aí você fica 2 dias sem febre, depois você tem... Quer dizer, você fica 2 dias sem febre, depois vem uma febre. Então, né, não é uma semana contínua, digamos assim.
Modo de evolução, gráfico térmico. Registro de temperatura em uma tabela dividida em dias. Aí aqui a gente tem, né, os tipos de febre que pode ter, que a primeira é a contínua, né, que não tem, que tipo assim, continua durante o dia todo, sem grande oscilação de temperatura, então ali tem uma variação menor que 1 grau e ela não cessa, certo? A febre irregular, ela já tem pico muito alto, intercalado por temperatura mais baixa ou apirexia. A febre reminente, a hipertermia diária com variações de mais de 1 grau, sem períodos de apirexia. Então, na maioria das vezes, a febre ali irregular e a reminente, elas vão ser parecidas, só que a irregular, ela vai ter ali um momento de apirexia. A reminente, ela não vai ter período de apirexia, né, que é a ausência de febre. A febre intermitente é aquela que é cíclica, né, que a gente fala que ela é cíclica, que ela... Você vem com uma variação de temperatura, depois você tem uma temperatura normal, depois volta ali com alteração de temperatura, que nem eu falei aquele caso ali que a pessoa ficou mais de uma semana. E a febre recorrente é aquele que tem febre, tem temperatura normal por dias ou semanas, depois tem febre de novo. Esse aqui é meio preocupante, tá? O professor falou que pode ser ali um caso de câncer, por exemplo, né? Que a gente sabe que câncer causa uma bagunça no nosso corpo. E o término a gente tem que analisar se o término ele é em crise, quando a febre ela simplesmente desaparece do nada, ou quando é em lise, que ela vai desaparecendo gradualmente a partir do momento em que o corpo ele vai ali atuando naquele processo ali de infecção ou de outro processo que ele está passando. Certo? Então, o corpo vai se curando e, consequentemente, vai ali diminuindo a febre conforme o corpo, né, consegue ali controlá-la. Então, é isso, gente. Que nem eu falei, febre é muito tranquilo, não tem nada muito complicado, não. E é isso. Espero que tenham gostado.